É um padrão que continua se repetindo. Ameaças de um grande ataque ao Irã. Depois, os Estados Unidos recuam e tudo volta para a mesa de negociações. O presidente Donald Trump diz que as conversas com o Irã começarão na segunda-feira sobre um acordo para reabrir o Estreito de Hormuz. Após a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar pedirem para ele adiar novos ataques. Mas Teherã está rejeitando publicamente as alegações de que um acordo está próximo e o líder dos Estados Unidos está alertando que a opção militar ainda está na mesa. Novamente, ao mesmo tempo, o Irã está discutindo um acordo sobre o Estreito de Hormuz com o Omã. Mais detalhes nesta reportagem de Auliulia Papagalova. Um grande ataque dos Estados Unidos ao Irã estava pronto para acontecer. Segundo o presidente Donald Trump, aliados do Golfo pediram que ele parasse. A Arábia Saudita me pediu, Emirados Árabes Unidos e pelo Catar e pelo Irã. Estávamos prontos para ir por volta deste horário. E teria havido um ataque massivo. Trump afirma que a operação seria o maior ataque desde a Segunda Guerra Mundial. Mas depois de conversar com líderes do Golfo, especialmente o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, ele decidiu dar outra chance à diplomacia. Agora, as negociações devem começar na tarde de segunda-feira. O primeiro objetivo é reabrir o Estreito de Hormuz, onde o Irã atacou ou restringiu repetidamente o transporte marítimo durante a guerra. Agora estamos conversando com eles em uma negociação. Já há relatos divergentes sobre o que qualquer acordo incluiria. Trump sugeriu que um acordo poderia cobrir o Estreito de Hormuz e a desnuclearização do Irã. A República Islâmica, por sua vez, insiste que Hormuz não voltará a operar como antes da guerra e se recusa a discutir seu programa nuclear. Só veja como isso termina. Estamos prontos para agir a qualquer momento que quisermos. Eu preferiria fazer um acordo? Eu não estou querendo matar pessoas. Para Israel, a mudança repentina também levanta questões. Segundo relatos, esperava-se que Israel participasse do ataque, mas disse aos Estados Unidos que, se não causasse danos significativos ao regime iraniano, não haveria sentido em realizá-lo. As conversas podem ter tirado a ação militar da pauta imediata, mas, sem um acordo até agora e com profundas divergências sobre Hormuz e o programa nuclear do Irã, a ameaça de uma nova escalada permanece. Para comentar, recebemos no estúdio o Major-General da Reserva Eitan Dangart, ex-secretário militar de 3 ministros da Defesa e ex-coordenador das atividades do governo nos territórios palestinos nas Forças de Defesa de Israel. Nossa correspondente sênior do Oriente Médio, Ariel Ozeran, e o analista de segurança Jonathan Hegev. Que painel! Obrigada, senhores, por estarem aqui. Quero começar falando sobre a estratégia dos Estados Unidos, Eitan. Ameaças voláteis, extermínio de civilizações, xingamentos e gritos, ataques são iminentes. E então, na última hora, um recuo. O que você acha disso? Por quanto tempo mais isso pode continuar? Nessas circunstâncias, esse vai e vem, esses avisos, esse estado de alerta muito alto e o pedido para que os cidadãos dos Estados Unidos deixem a área, na minha opinião, só existe uma direção. Isso significa que os Estados Unidos estão procurando encerrar o jogo, o que significa resolver a questão regional, digamos, o transporte de entrada e saída. Significa resolver o problema energético global que foi criado pelo Irã. Em segundo lugar, Israel ainda não está no mesmo lugar, já foi iniciado. O que significa que Israel não é parceiro das decisões, infelizmente, tomadas por Donald Trump. E qual seria a reação imediata? Que os mísseis nucleares estão longe demais para serem discutidos agora. Então, qual é a minha estimativa? Vamos ter idas e vindas. No final, vamos encontrar algum tipo de solução. Isso não dá um forte respaldo aos Estados Unidos para o futuro, porque muitos países nesta região e também em outras partes do mundo estão observando esse tipo de política. Isso não está trazendo pontos positivos. Ariel, o Irã afirma que não há conversas, negando o que o presidente dos Estados Unidos diz. No entanto, sabemos que Irã e omanitas dialogam sobre possíveis ações no Estreito de Hormuz. Qual a novidade? Sim, o Irã busca consolidar o controle do Estreito de Hormuz e dialogar com Omã.
Até o momento, essas conversas meio que chegaram a um impasse, porque Oman se recusa a permitir que o Irã assuma o controle total do estreito. Isso envolve também os Estados Unidos. Oman meio que introduziu essa rota alternativa ao sul, que permitirá que navios que desejam transitar pelo estreito entrem por uma rota mais próxima do seu território. Isso é algo que o Irã, na sua opinião, não pode permitir. Porquê? Pois se os navios transitarem longe do próprio território, não pode ameaçá-los. E então não tem controle efetivo sobre o estreito. Então, o que o Irã está tentando buscar aqui é que exista apenas uma rota, e essa rota será ao longo da sua linha costeira. Que mesmo que não ataque esses navios, a ameaça permanece. E então, no que diz respeito ao Irã, ele não está esperando para negociar isso com os Estados Unidos, mas está indo direto para Oman. O motivo pelo qual Oman se recusou a permitir isso até agora é porque o presidente Trump ameaçou aniquilar Oman também. E assim, é muito possível que Oman esteja observando isso e esteja disposto a correr esse risco porque não quer irritar os iranianos. Está continuando com sua política de apaziguamento. E podemos nos encontrar em uma situação em que o Irã e Oman cheguem a um acordo sobre o controle total do Irã sobre o estreito, sem qualquer envolvimento dos Estados Unidos. Isso certamente seria impressionante. E nós sabemos, Jonathan Regev, que Donald Trump, em sua última postagem na Truth Social, disse que a liderança do Irã tem sido incrivelmente dissimulada, dizendo que eles haviam pedido uma reunião e que mais conversas estavam marcadas para o futuro imediato, observando isso de dentro de Israel. Israel não é afetado diretamente pelo Estreito de Hormuz, mas certamente é afetado por essas táticas recorrentes que sugerem que ataques contra o regime iraniano são iminentes. Potencialmente, Israel pode estar envolvido e então voltar à mesa de negociações, voltar àquele memorando de entendimento muito falho. E vamos tentar entender o que aconteceu em Israel no último fim de semana. Tudo começou na sexta-feira, quando as coisas começaram a escalar e parecia que a situação poderia esquentar e envolver Israel. Mais uma vez, milhares de israelenses ou cancelaram ou acharam que era hora de cancelar suas férias no auge das férias escolares de verão, porque se lembram que nas 2 vezes anteriores, os israelenses ficaram presos no exterior sem conseguir voltar para casa. Esse é um dos problemas. Todo o sistema de defesa aérea foi colocado no mais alto nível de alerta possível, talvez até convocando reservistas. E todos os sistemas foram elevados ao máximo. Isso é algo que custa dinheiro, é caro, é dispendioso. Isso traz muito estresse para uma sociedade que já está, na minha opinião, sobrecarregada de estresse. Eles acordam na manhã de domingo e percebem, ok, não foi dessa vez. Talvez em 1 ou 2 semanas, vamos ver, como diz o presidente. Então, é muito estressante. Israel pode não estar diretamente envolvido, mas é diretamente impactado. E todas as estimativas desta vez eram de que Israel participaria dessa campanha de uma forma ou de outra. Isso está causando um grande impacto, esse vai e vem. Se compararmos a população israelense com a americana, então, é claro, há um certo efeito nos Estados Unidos quando vem o seu presidente dizendo sim, depois não, depois sim, depois não. O efeito aqui é imediato. As pessoas simplesmente cancelam planos, elas não sabem o que fazer. E honestamente não acho que isso vai mudar nos próximos meses, pelo menos até as eleições de meio de mandato. E vamos lembrar de mais uma coisa. Cerca de 1 semana antes das eleições de meio de mandato, haverá eleições aqui. Então, vamos ver o que acontece. Muitos prazos interessantes nos Estados Unidos e em Israel. Senhores, continuem conosco. Ainda há muito a discutir. Quero trazer outra voz para a conversa. É um prazer receber Eric Mandel, fundador, diretor da Middle East Political Information Network e editor sênior de segurança do Jerusalem Report. Ele se junta a nós agora da Flórida. Muito obrigada pelo seu tempo. Muitos nesta região ficaram surpresos com os últimos acontecimentos. Estávamos discutindo aqui no estúdio que movimentos militares eram iminentes, até que, aparentemente, a Arábia Saudita fez uma ligação. O Catar e os Emirados Árabes Unidos também, e o Irã também manifestou sua oposição. E Donald Trump ouviu. Qual é a sua primeira impressão? Foi assim que tudo ocorreu? Primeiramente, agradeço por me receber e estar aqui. Às vezes parece que somos personagens dessa versão iraniana de Feitiço do Tempo, com o presidente alternando entre diplomacia e ameaças quase diariamente.
A Guarda Revolucionária acha que ele está desesperado por um acordo diplomático. Então, a discussão desta tarde, a iniciativa diplomática, que não é direta entre o Irã e os Estados Unidos, é uma versão reciclada de um memorando de entendimento. Com a diferença de que, acredito eu, os qatarianos estão dizendo a Trump para aceitar um acordo mais próximo da interpretação iraniana do memorando de entendimento sobre o Hormuz. Assim, o presidente pode chamar isso de vitória. Foi o que afirmou um artigo da Al Jazeera, controlada pelo Catar. Afirmava que os Estados Unidos deveriam permitir que Omã e Irã decidissem sobre o controle de Hormuz, deixando o artigo 5 do Memorando de Entendimento seguir. Também sugeria esquecer o acordo nuclear, sendo isso o máximo possível para os americanos agora. Quando Trump ameaça uma escalada, o regime acha que ele vai recuar, pois sempre fez isso. Na sexta-feira, ele afirmou, abre aspas, em algum momento eles dirão que não aguentam mais. Não acredito que os iranianos pensem assim. O Irã segue uma política simples, aumentar o preço do petróleo, envolver tropas americanas em ações cinéticas e ampliar alvos no Golfo para intimidar países do Golfo. Eles confiam que o presidente não ameaçará o que a Guarda Revolucionária Islâmica mais teme, que é apoiar a oposição iraniana, abrir à força o Estreito de Hormuz e impor uma fúria econômica. E a única maneira de fazer isso é contar ao povo americano o que realmente está acontecendo e dizer a eles que nós realmente abrimos o Estreito de Hormuz por 8 anos, nos anos 80. Não foi bonito, mas conseguimos fazer isso escoltando petroleiros do Kuwait naquela época. E isso tiraria dos iranianos sua maior fonte de influência. Eu só não sei se realmente meu país tem um plano estratégico de verdade sobre o que fazer. Bem, falando sobre os planos estratégicos do que acontece a seguir, estou muito ansiosa para ouvir sua opinião sobre esses relatórios de estratégias alternativas. A CNN está noticiando que o CENTCOM está buscando maneiras criativas ou não convencionais de punir o Irã. O que você acha desse esforço, desse meio em estilo colaborativo? Uma oficial de inteligência no CENTCOM aparentemente escreveu esse e-mail para um grande grupo de analistas militares. Certamente é uma forma de pensar fora da caixa, por assim dizer. Sabe, espero que isso não pareça um sinal de desespero. Eu ouvi dizer que o CENTCOM, assim como os israelenses, só souberam do cancelamento dos ataques ao ler a postagem do presidente na Truth Social. Então, dar uma ordem dessas para o CENTCOM não parece ser algo da alçada deles. Quero dizer, eles lidam com escaladas militares e vantagens estratégicas e táticas. Então, espero que estejam acontecendo coisas que a gente não sabe, coisas nos bastidores. Mas, de novo, Se não vai abrir o Estreito de Hormuz, ajudar o povo iraniano ou aumentar as sanções. e fechar rotas por onde os iranianos conseguem escoar petróleo e enviar outras cargas pelo Mar Cáspio e coisas assim, isso pode durar bastante. E o Irã está confortável, pois acha que o tempo o favorece. Com certeza, parece que eles ganharam ainda mais tempo. Os iranianos são muito bons em fazer exatamente isso. Eric Mendel, ao vivo da Flórida, sempre aprecio seus comentários. Muito obrigada por estar conosco no Rundown.